sociais, esportes e nem lazer. Você vai conhecer os policiais militares que dedicam as horas de folga a trabalhos voluntários. A missão deles é transformar a vida de muitos jovens. Nos bairros onde falta saneamento, onde o lixo é esquecido por dias, lugares de difícil acesso, a pavimentação ainda não chegou à maioria das ruas. É a realidade da periferia. Por trás dessas imagens, a violência é o mais escancarado dos problemas. Tráfico de drogas e homicídios. Em muitas comunidades pobres, os moradores são obrigados a conviver com essa rotina. Os jovens são espectadores que muitas vezes acabam se tornando protagonistas de muitos crimes. Crianças e adolescentes carentes de lazer e ocupação passam a enxergar toda essa violência de um ângulo perigoso. A criança, ela faz o quê? De acordo com aquilo que ela está vivenciando, de acordo com aquilo que ela está vivendo, com as experiências que ela está passando, ela vai pegando aquilo como um modelo para a vida dela e vai estruturando aquelas experiências como sendo verdades até absolutas. Então, assim, se ele tem um modelo, por exemplo, de violência, se tem um modelo de delinquência ou se tem um modelo de equilíbrio, então aquilo vai fazer parte da experiência dele e ele vai poder, dentro daquele padrão, dentro daquele modelo, estar passando essa experiência adiante na vida dele. Segundo a psicóloga Enidia Acosta, crianças precisam de disciplina e orientação. O papel é dos pais, mas em comunidades pobres, a maioria das famílias não tem um convívio que satisfaça essa necessidade. Existe uma grande dificuldade, existe uma coisa chamada sobrevivência que é preciso ser realizada. Então, assim, é preciso ter o alimento à mesa e de qualquer maneira. Então, assim, o homem, ele fica mais ausente e as atividades dele são outras, por exemplo, de encanador, de eletricista, de fazer o que for para estar trazendo esse alimento para dentro de casa. Mas, assim, na grande maioria, as mulheres estão sozinhas, sem um companheiro, sem ter quem traga esse alimento dentro de casa. E ela sozinha, atualmente, 60%, 80%. Então, assim, semana passada eu estava fiz uma palestra e aí veio uma delegada da Delegacia da Mulher e ela disse que atualmente 80% dos casos de busca de pensão alimentícia por parte dos homens que abandonam a casa, principalmente nessas áreas, nas comunidades, é a estatística que existe. Ou seja, 80% das mulheres atualmente estão cuidando sozinhas da casa. E como é que essa mulher sozinha pode estar fora trabalhando e pode estar ao mesmo tempo em casa dando suporte afetivo, dando suporte de educação, de orientação, ou seja, fazendo com que a família que ela tenha um mínimo de possibilidade de uma vida digna, de uma vida decente. Crianças sozinhas em casa e perdidas na educação. Se perdem porque não existe aquela pessoa, não existe a pessoa para estar cumprindo esse papel, essa função, né? A função de dar os limites, porque aí a transgressão ela passa justamente pela necessidade de se colocar limites. Então, crianças que ficam sozinhas, o mais velho cuidando do mais novo, quando o mais velho tem 7 anos e o mais novo tem 4, e depois tem um com 2, e depois tem um com meses, e aí o mais velho, com 10 anos, vai ter que cuidar de toda uma comunidade dentro da própria casa. Como é que passa essa noção de limite para uma criança que para ela mesma esse limite lhe falta? Aí o que é que acontece na realidade é que existe uma permissividade. Por quê? Porque ela acredita que já que ela está responsável por aqueles irmãos menores, ela pode estar fazendo o que ela entender que deve ser feito. E nem sempre ele coloca limite porque ele próprio não teve limites. No bairro de Sítio Novo, Lauro Talhaferro, pai de 2 filhos, não se conformou com a falta de oportunidades às crianças da comunidade. Garotos como Leandro, que além da escola, não tinham mais nada a fazer durante o dia. Bem que ele gostaria de ter a chance de Roberto, que treina em uma escolinha de futebol no bairro de Santa Mônica, em Camaragibe. Valeu!
No mesmo município, a poesia é a descoberta de adolescentes de uma escola pública. Vem fevereiro, faz o carnaval, esquece a fome e sai a pular. Mas na quarta-feira, tudo termina, só lhe restando as cinzas para lamentar. Diversos cenários transformados por trabalhos voluntários. Eu ficava olhando essas crianças aqui no bairro, sem ter o que fazer, certo? Empinando papagaio, muitas vezes até jogando bola com os adultos, uns adultos até que não eram bem indicados para eles andarem. E eu ficava imaginando como é que eu poderia ajudar, certo? Aí foi quando surgiu o projeto Patrulha Escolar e veio a encaixar justamente com o que eu queria, né? Eu tentar realizar o meu sonho e depois que eu entrei, aí para mim foi unir o útil ao agradável. Os projetos que estão mudando a vida de crianças e adolescentes em bairros pobres do Recife e interior. É o que você vai ver a seguir. Quem está à frente desse trabalho, 150 policiais militares do estado trabalham na patrulha escolar. Em vez das ruas, estão nas escolas públicas realizando um trabalho preventivo contra a violência. Muitos desses policiais perceberam que precisavam fazer mais pelos estudantes. Com criatividade e principalmente boa vontade, eles conseguem acrescentar algo de novo na vida dos jovens. Do alto da casa em que mora, Lauro Talhaferro tem a exata dimensão do lugar onde vive. No bairro de Sítio Novo, em Olinda, a pobreza deixa jovens sem opções de lazer. Os 2 filhos de Lauro estavam entre eles. E foi por causa dos meninos que Lauro teve a ideia de criar um projeto social. Na escola Clídio de Lima Nigro, em Sítio Novo, Lauro é o soldado Talhaferro. Trabalha na patrulha escolar. A missão é evitar o comércio de drogas dentro do colégio e a violência também. O soldado Talhaferro circula pela escola para se certificar de que tudo está em ordem. Anda pelos corredores, visita as salas e quando encontra alunos no pátio, para e tenta saber por que os estudantes não estão assistindo aula. A cobrança é feita de maneira sempre simpática. Mas é na quadra da escola que Lauro realiza o trabalho que lhe dá mais prazer. Ainda de farda, depois do horário de trabalho e também nos dias de folga, o soldado reúne os garotos da escola e da comunidade em uma escolinha de futebol. Um sonho meu é trabalhar com as crianças aqui da comunidade, né? Só que, como era apenas um sonho e eu não tinha recurso, aí a partir do momento em que eu entrei para a patrulha escolar, que eu vi que tinha condições de realizar, aí foi quando eu comecei, eu reuni a meninada aí, arrumei uma bola, depois arrumei rede, arrumei os coletes, e foi aparecendo mais meninos, e aí a gente deu início e tá do jeito que tá hoje. Futebol, nada poderia ser mais atrativo para os garotos. Os dias de treino são aguardados com ansiedade. É bom, né? Porque quando chega do colégio tem que ter algum lazer. Aí melhor do que ficar na rua é vir pra cá para jogar futebol. Quando Leandro calça a chuteira para ir à escola, Dona Janaína já sabe, o filho vai chegar mais tarde em casa. É dia de treino, um alívio para a mãe. Leandro, ele vivia muito na rua brincando com os meninos e eu não sabia, tinha dia que eu não sabia onde ele estava e hoje em dia eu sei para onde ele vai, aonde ele está, porque todo momento que ele sai, ele avisa que vai pro projeto e eu sei o que, estando no projeto, está em boas mãos, né? Era na rua que Leandro jogava futebol. Sempre sonhou em treinar para valer. A oportunidade foi dada por quem ele menos esperava. Qual imagem você tinha da polícia, do policial militar? Várias. Como por exemplo? Por exemplo, que ele pudesse ajudar a pessoa, mas eu não esperava que ele podia ajudar a gente na escolinha de futebol. Leandro vai a pé para a escola. Na sala de aula, o desempenho melhorou depois que começou a treinar. É que para fazer parte da escolinha, há uma exigência. Para participar da minha escolinha de futebol, a gente tem que ter boas notas, tem que estar frequentando a escola.
Então aquele aluno que não tiver com boas notas, aí eu afasto ele por um certo tempo e depois que ele volta a frequentar a escola e a ter boas notas, ele retorna de novo para a escolinha de futebol. Na quadra, Leandro não decepciona. Junto com os colegas, Leandro faz do treino uma diversão. Aqui, eles têm sempre com quem festejar as vitórias e dividir as derrotas. Aprendem o valor da amizade. Muitos deles nem se conheciam, hoje já são amigos do mesmo bairro. Coordenador da escolinha. Árbitro. Treinador. Chega, vai! Como se tudo isso não bastasse, o soldado talha-ferro ainda arrumou mais uma função na escola. Depois do treino, os meninos têm direito a uma sessão relaxamento. O auditório da escola vira sala de cinema. A luz se apaga e as gargalhadas ecoam na sala. Em 2 horas de filme, várias sensações. Tensão, nervosismo, concentração e alívio. O policial também se diverte, talvez não pelo filme. O foco dele é outro. A gente tem que trabalhar na raiz do problema, que são justamente os jovens, essas crianças, entendeu? Porque se você preparar eles, eu sempre digo o seguinte: adote seu filho antes que o traficante o adote. Então a gente tem que trabalhar em cima disso aí, entendeu? A gente tem que criar essas crianças da rua, tem que puxar para arte, para lazer. E o trabalho ainda não termina por aí. Sempre que precisa de ajuda financeira para promover torneios ou comprar filmes, Talha-Ferro parte para pedir ajuda da comunidade. Muitos comerciantes colaboram. Seu Paulo está sempre disposto a dar apoio. O que está precisando agora? Cesta básica? O que é que eu posso ajudar? Seria bom uma cesta básica, né? Para distribuir com os meninos aí da comunidade. Um torneiozinho aí. Eu acho que não estou fazendo nada mal, né? Estou fazendo bem e isso me deixa feliz, né? Eu gostaria de poder ajudar mais, mas infelizmente as nossas condições não é possível e a gente faz o que pode. 6 filhos estão na rua por falta de... E propaganda da escolinha também não falta. A patrulha escolar certamente serão aproveitados. Os nossos amigos, né, estão prontos a cuidar deles, orientá-los e capacitá-los para que se tornem cidadãos de bem. O trabalho voluntário toma boa parte do tempo de Lauro. Ele poderia dedicar as horas livres a outros projetos, mas nenhum teria tanto valor quanto esse. Naquele dia eu vi que os meninos não estavam na rua, não estavam envolvidos com nada. Pelo menos naquele dia que eles estão comigo, eu tenho certeza que... E tento repassar para eles, mesmo que naquele momento, mesmo durante o dia eles não estejam comigo, mas procure voltar a cabeça para isso, para estudar, para esperar a hora do lazer dele, que no momento, graças a Deus, está indo bem e está sendo comigo, né? Foi com essa mesma certeza que Edjalma deu início a uma outra escolinha de futebol.